Sextou excelente no Flamengo. Zenit oferece o Wendel, Spartak cede a pressão por Barco no Mengão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Rapaz, tá um frio arrumado aqui no Rio de Janeiro, hein? Tá frio onde você tá? Deixa aí nos comentários que eu quero saber da onde você fala, se tá frio onde você tá. Pessoal, ó, último treinamento do Flamengo hoje para reestreia no Campeonato Brasileiro pós-campanha do Flamengo no Campeonato Mundial, no Campeonato do Mundo, na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo enfrenta o São Paulo amanhã às 4h30 da tarde, horário de Brasília, minha galera. Então, hoje é um dia de treinamento importante, hoje é um dia de definir a escalação do Flamengo. O Flamengo só depende de si para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Tudo bem que o Cruzeiro tem a mesma pontuação que o Flamengo, entretanto, tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. Eles venceram, eles empataram com Vitória fora de casa, jogando lá no Barradão, e o Flamengo tem um jogo a menos contra o Sport, que não pôde jogar porque viajou para o Mundial. Tem um jogo na Ilha do Retiro, que é o lanterna do campeonato, né? A tendência é até que o Flamengo vença essa partida diante da equipe do Sport. Ó, sem Eric Pulgar, Flamengo prepara Nico de la Cruz para suportar sequência no mês que vai ter jogos decisivos, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tudo isso vai voltar de novo na vida do Flamengo. O Eric Pulgar passou por uma cirurgia no Chile e volta ao Brasil já com data definida para a próxima semana para continuar a recuperação no Flamengo. Os cuidados do clube se estenderão a Nico de la Cruz, até porque ele se recuperou recentemente de uma lesão no joelho esquerdo que ele sofreu em maio na partida diante da equipe do Botafogo. Ele sequer jogou, né, a fase de grupos lá do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, jogou apenas a fase mata-mata, que só foi um jogo para o Flamengo contra o Bayern de Munique. Entrou ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo, quando a vaca já estava indo pro brejo. De fato mesmo é que ele tá sem jogar desde o dia 29 de junho e o Flamengo aproveita essa pausa para preparar o De la Cruz para esse calendário apertado que vai ter agora de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né, em função do histórico de lesão que tem o De la Cruz. Só que agora, meu amigo, tem o Alan, tem o Everton Araújo, tem ele, tem o Jorginho. Tem esse quarteto aí. Não tem nem mais o Gerson para quebrar ali no meio de campo, né? Tendo visto que ele jogava aberto pela direita. Então, o Flamengo está tomando todos os devidos cuidados com o Nico de la Cruz para não perder ele, fazer uma dupla de volantes ali contra o Jorginho nessas partidas. São Paulo, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro de novo, enfim. De 3 em 3 dias terão jogos do Flamengo. Em 2025, De la Cruz começou a ter uma rotina de complementar em casa com acompanhamento do fisioterapeuta do Flamengo. O preparador físico do Flamengo, Diogo Linhares, explicou ao GE o seguinte: o objetivo é potencializar os processos de recuperação que a gente já faz no clube, com abordagens preventivas, aumentando os níveis de força e potência. Resumindo, falando linguajar, deixar ele mais forte fisicamente, trabalhar com prevenção de lesão, para que ele tenha menos lesões, né, daqui para frente, beleza? Pessoal, o Santos, que vai ser adversário do Flamengo depois da equipe do São Paulo, jogou ontem contra a equipe da Desportiva, né? Jogou lá em Cariacica, um amistoso contra a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, e o Santos acabou vencendo por 3-1 com direito a gol de Neymar. Vai lembrar que foi de pênalti, mas ele está preparado para enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro. O Santos estava até cogitando, quem sabe, mandar esse jogo no Maranhão, mandar essa partida em outros lugares, mas acabou optando mesmo para jogar na Vila
Belmiro, beleza? O Flamengo Sub-20 deu um baile para cima do Botafogo, conquistou uma vitória com direito a um bom jogo de Lohan e também Matheus Gonçalves, jogadores que são preteridos pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que de certa forma é criticado por parte da torcida do Flamengo por não dar mais minutos ao Matheus Gonçalves e o Lohan. E aí, com a partida que eles fizeram ontem, soberba, o Lohan deu um lençol para cima do jogador. O Lohan joga muito, ele tem talento, só que tem que ser trabalhado, tem que ser lapidado, né? A gente sabe, isso é função do Flamengo também, dele querer se transformar. Já o Matheus Gonçalves fez um golaço, bateu de chapa, jogada do Flamengo, Lohan, Matheus Gonçalves, pum! Gol do Flamengo, uma bela partida da dupla que é preterida pelo técnico, tais dos jogadores anárquicos, né? Que foi um termo utilizado pelo Felipe Luiz numa entrevista coletiva quando ele foi falar sobre o Matheus Gonçalves, porque o Matheus Gonçalves é anárquico, ou seja, ele não respeita muitas funções táticas ali dentro de campo, é meio desobediente, enfim, a ver se serão aproveitados pelo Felipe Luiz. O Lohan tem uma proposta da Itália, o Matheus Gonçalves tem uma proposta do Grêmio, o Flamengo não quer liberar. O que aconteceu é que após a partida, o Matheus Gonçalves, ele deu uma entrevista, né, ao repórter que estava ali no campo, estava ali no gramado e falou o seguinte: todo jogador é assim, só fica feliz quando joga. Vou procurar conversar com o Felipe. Minha vontade é de ficar. Eu jogo no Flamengo desde os 12 anos. Autor de 2 gols diante da partida contra o Botafogo. Ele também foi bem claro que ele falou: as pessoas acham que eu fico chateado quando eu desço para jogar no Sub-20. Mas na realidade sou eu que peço, porque eu gosto de jogar, eu gosto de manter o ritmo de jogo, falou Matheus Gonçalves. Então terá uma conversa com o Felipe Luiz. Provavelmente ele vai perguntar ao Felipe Luiz se ele conta com o seu serviço, como o Fabrício Bruno outrora fez a mesma coisa. O Felipe falou: olha, hoje você não é da posição, você vai ser reserva. Ele não aceitou muito bem, acabou sendo negociado com a equipe do Cruzeiro, a ver se vai acontecer a mesma coisa com o Matheus Gonçalves. Você é de qual opinião? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que o Matheus Gonçalves ele tem muito a evoluir, mostrou talento, é bem verdade, mas eu acho que falta, sobretudo, questão física. Eu acho ele muito filé de borboleta. Pedrão, mas o Neymar, depois o Neymar foi para a Europa, ficou forte. Porque você pode ser habilidoso que for. No futebol de hoje, se você não tiver uma massa muscular ali, você vai ser engolido, sobretudo nos profissionais. Na base você pode até... Ele tem talento, é evidente, mas eu acho que ele tem que ganhar. Eu vou emprestar um pouquinho do toicinho aqui e vou jogar lá para ele. Quem sabe ele não dá uma... Enfim, o meu também não serve de muita coisa, porque é gordura. Tem que ganhar mesmo, é massa muscular, né? Mas enfim, a ver qual vai ser a decisão do treinador do Flamengo. Ao chegar em casa, nas redes sociais, ele publicou uma imagem do estádio, né, lá dos brasileiros, que eles venceram o Botafogo, e escreveu: obrigado, Jesus, e botou um emojizinho ali, meio que com o olho cheio de lágrima e com a mãozinha ali orando, né? Tinha uma JBL, uma caixa de som ali também. Vou mostrar aqui para você rapidinho, ó. Meio enigmático aí o post dele, após a declaração que ele deu ali, né, dizendo que vai conversar com o Felipe Luiz, a ver se ele vai continuar no Flamengo. Tem a chance muito grande dele deixar o Flamengo e, quem sabe, parar no Grêmio, que demonstrou ter interesse pela contratação do jogador, beleza? Pessoal, e a dívida do Internacional com o Flamengo em relação à compra do Thiago Maia? Pessoal, pô, Pedro, ninguém mais fala nada, não pagou o Flamengo, coisa e tal. O Vene Casagrande, que é um dos repórteres que está acompanhando de perto, trouxe a informação que tivemos acesso ao processo de cobrança do Flamengo na CNRD da CBF para tentar receber do Colorado,
que alega problemas financeiros por conta da pandemia ainda, olha isso. Nós já estamos em 2025. Daqui a pouco nós já estamos em 2026. Já foi realizada uma Copa, já foi realizada uma Olimpíada, já estamos indo para outra Olimpíada, 2028, e alegou também, não, porque a tragédia do Rio Grande do Sul, sou solidária, a tragédia do Rio Grande do Sul que aconteceu no ano passado, negócio terrível. Mas, gente, isso aí... Então, por que o Internacional segue contratando por aí? Contratando jogador uruguaio aí? Como eu tô vendo lá na Rádio Gaúcha, que tem o Guerrinha, que tem um pessoal lá que comenta. O Internacional, nesse momento, ele não tinha que contratar ninguém. A prioridade do Internacional, eu tenho amigos colorados, meu amigo Jairo, né, que é lá do canal do Baldassi, enfim, pode ficar até meio chateado comigo, mas tinha que ser pagar o Flamengo, ué. E não, não, porque isso, não, porque aquilo, veja bem, eu discordo completamente disso, tá? Vamos lá, vamos a alguns detalhes desse processo. A pedido inicial para a citação do Inter, além de a condenação do Inter ao pagamento de 255 mil euros, acrescido de multa e juros moratório convertido para real com base na cotação oficial do Banco Central do Brasil no dia útil anterior à quitação, porque eles devem 2 parcelas já ao Flamengo, então vamos pagar um jurinho aí também. O Flamengo tava na boa, mas pô, tá contratando, tá debochando. Condenar o Inter ao pagamento das parcelas vincendas, eventualmente inadimplidas durante a tramitação desde o processo de cobrança acrescido de multa e juros. Condenar o Inter ao reembolso das custas recolhidas pelo Flamengo, bem como honorários advocatícios a serem fixados no mínimo de 10%. Né? Então, tudo que o Flamengo gastou com advogado, para entrar na CNRD, que é o órgão regulatório que tem que entrar antes de ir à FIFA para por internacional, então os advogados vocês vão pagar também, internacional. Requer a aplicação de sanções ao Inter caso não cumpra voluntariamente o disposto acima. A resposta do Internacional trata todo o tempo da pandemia e da tragédia ocorrida no estado do Rio Grande do Sul em 2024, afetando todo o treinamento. Com isso, o Inter alega prejuízo que teve com a impossibilidade de receber público e que, ainda que esteja já tentando se recuperar financeiramente, está distante de uma solução. Mas por que contrato? Por que não dá prioridade a pagar o Flamengo? Tá ruim de finanças? Beleza, nós entendemos. Aconteceu aí, coisa e tal. Então não contrata ninguém, ué. Não, contrato, vai empurrando, vai empurrando com a barriga aí. Né? E o nome não fica sujo. Vai eu fazer um negócio desse? Brincadeira, né? Pessoal, olha, eu vou trazer agora uma situação aqui para vocês que o Eric Faria, para mim, é um dos, se não for o maior, é um dos maiores repórteres esportivos desse país, que agora é comentarista. Acho que o Eric, como comentarista, ele é um estupendo repórter, mas enfim, cada um tem direito a dar a sua opinião. O Eric Faria disse que... falou, gente, é relevante isso aqui, até porque o Eric é um cara relevante. Eu diria que, conhecendo o Flamengo durante anos de cobertura, se o técnico não fosse Felipe Luiz, teria caído depois desse Mundial. A exemplo do que aconteceu com o Botafogo. Acho que tudo que envolveu esse Mundial, a forma como perdeu para o Bayern de Munique, todas essas questões internas de Pedro, Arrascaeta, agora essa questão que a gente viu nos últimos dias de contratações serem quase anunciadas e depois desfeitos, negócio de assim que não tem muita explicação, acho que teria sobrado para o treinador. Se não fosse Felipe Luiz, o ídolo que ele é, ele condiciona ao ídolo que ele é e o trabalho que ele fez nos últimos meses. Tá, mas aí o trabalho que ele fez é mérito dele. Não é porque, enfim, né? Qualquer outro, fosse o Joãozinho das Couve, o treinador, fazendo o trabalho que ele faz no Flamengo, líder do brasileiro, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil ano passado,
4 ou 5 derrotas, quase o mesmo número de títulos, sendo uma dessas derrotas para o Bayern de Munique e outra no início do trabalho dele para o Fluminense no Maracanã, quando ele estava começando ainda como treinador de futebol profissional. Então tudo isso respalda ele como treinador do Flamengo. Não é, não, porque é o Felipe Luiz. E outra, gente, pelo amor de Deus, o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique. As pessoas não conseguem entender isso. Daí ele fala sobre a participação do Flamengo no Mundial. Não achei ruim, mas também não achei excepcional, como as pessoas disseram. Eu não vi ninguém dizendo que... Quem disse que foi excepcional? Eu não vi. Desculpa, eu não vi. Não acho que o Flamengo tenha feito um Mundial soberbo. Acho que o Flamengo teve um grande momento que foi contra o Chelsea. Ali foi um grande momento para aplaudir. E contra o Bayern de Munique, apesar de toda a força do Bayern, é importante ratificar isso, é um timaço, uma máquina de jogar futebol, tem jogadores de todos os níveis da elite da Europa, mas acho que o Flamengo poderia ter feito mais. Gente, isso se dá ao destino. Fluminense tivesse caído do lado da chave do Flamengo, não tem si, não existe realidade paralela, nem no futebol, nem na vida. Não existe isso. Mas tivesse caído, o Fluminense cairia nas oitavas de final para o Bayern de Munique, eu não tenho a menor dúvida disso. E aí estariam falando que o Flamengo fez uma campanha maravilhosa porque cairia do lado da chave mais fraco. Tá? E o Chelsea, que muitos... porque teve um grande momento com o Chelsea, foi um baita momento contra o Chelsea, porque o Palmeiras foi subjugado pelo Chelsea e o Fluminense foi subjugado pelo Chelsea. Então discordo frontalmente, tudo bem, errou, desse tipo de argumento, tá? Por que tem tanto rigor com o Flamengo e com o Fluminense? Porque é injusto inscrever o João Pedro nessa altura do campeonato. Um argumento que a gente não vê em Libertadores da América, por exemplo, quando bate no mata-mata e os clubes brasileiros contratam e inscrevem jogadores no campeonato. A gente não vê esse tipo de argumento. Aí no Mundial, porque foi injusto. Gente, sinceramente, eu discordo frontalmente. Galera, o Spartak Moscou está sofrendo uma pressão terrível do argentino Ezequiel Barco para vir para o Flamengo. Simplesmente a esposa do rapaz diz que se ele não sair da Rússia, vai separar. Não quer mais saber de morar na Rússia, ela quer mesmo morar na Argentina. O Flamengo subiu o valor. É o que eu sempre digo, cara, você se mudar, você, enfim, tanto para lá quanto o cara que vem para cá, é uma decisão de vida, impacta muito a família e o Spartak está cedendo essa pressão, o Flamengo subindo a proposta para tentar a contratação desse jogador, beleza? Flamengo só deverá começar a discutir de forma oficial a renovação de contrato de De Arrascaeta no começo do ano que vem de 2026. O compromisso do camisa 10 do Flamengo vai até o final do ano que vem. Já Pedro, que vai até 31 de dezembro de 2027, deve começar a discutir a sua renovação contratual com o Flamengo também no início do ano que vem, que é o início que termina, que é o ano que termina o contrato dele para com o Flamengo. Os atletas não estão satisfeitos com isso. Entretanto, o Flamengo vai adotar esse tipo de política para renovação, beleza? Vamos lá, minha galera. Tá aí, ó. Zenit oferece o Wendel ao Flamengo, entretanto, Flamengo não aceita oferta. De acordo com o portal russo Vedosmosti, difícil russo, né? O Flamengo não aceitou a ideia de incluir o Wendel na negociação pelo Gerson. O mais querido exigiu o pagamento integral da multa rescisória do meia rubro-negro e o Zenit desembolsou 25 milhões de euros, 160 milhões de reais pelo pagamento. Eles chegaram a oferecer uma troca pelo Wendel, mas o Flamengo não aceitou. O que você achou disso? Achou que foi vantajoso? Não foi vantajoso? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, é importante. Tamo juntão, saudações rubro-negras.